Pronto, já está habilitada a gravação, gente. Obrigado, Carmen. Então, dando início à nossa reunião ordinária do mês de novembro de 2022, às 9h39, temos a presença dos seguintes conselheiros, né? Gustavo Brito, representando o IFRN. Carmen Souza, representando a UERN. Ícaro, representando as setas. Mirela, representando a CESAP. Márcia Caldas, representando o CAL, RN. Nova Regina, representando a FESAP. Kelson e Michel, representando a Cruz Vermelha. Kátia, representando as setas. André Tavares, representando a Secretaria da Educação e Cultura, Esporte e Lazer. Euridice, representando a FESAP. Eu não, minha senhora, desculpe, perdão. Acho que todos se apresentaram. Pronto. Então, Carmen, você tem como justificar as ausências que colocaram no grupo? Eu justifico a ausência da conselheira Camomila, que informou que está em atendimento agora no momento e não tem como participar. Tem a justificativa que chegou agora para mim da Fé a Paz e o Clane, né? Que está numa reunião agora organizando as Olimpíadas Nacionais da Pessoa com Deficiência. Eu acredito que seja a Olimpíada Nacional das APAES, que vai acontecer em Aracaju. Mais alguma ausência justificável? Tem a ausência do Canindé, André? Bom, então eu já estou subindo aqui. Aí, Carmen, eu vou pedir que você faça, enquanto eu subo aqui as setas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Amigo do Idoso, né? O Estado Amigo do Idoso, que nós concorremos, infelizmente não ganhamos, mas tivemos um avanço. Leiliane acaba de chegar. O André, presencial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, bom dia. Aconteceu um edital, na verdade, não foi nem um edital, foi uma seleção que foi conduzida pelo Ministério com a premiação do Estado Amigo da Pessoa Idosa. Foram beneficiados, na verdade, 5 estados para receber esse selo, né? Nós não tivemos um bom comportamento, uma boa indicação, no entanto, não fomos selecionados. Existiam vários critérios para essa seleção, dentre eles tinha a questão de formalização e criação de conselhos municipais dentro do estado. Foi elaborado todo um painel que, deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar aqui para vocês, o painel que a gente verifica, quem quiser também acompanhar como foi todo esse desenvolvimento, né, da publicação. Um painel de informações, eu estou abrindo a tela e vou tentar compartilhar aqui com vocês.
Eu acho que como já foi publicado, por isso que não está mais passando, né? Nós, no Rio Grande do Norte, ficamos com 69%, 69,5% do estado com criação de conselho. E esse painel, ele não falava nem só da criação, trazia todo um panorama dos estados do Brasil com relação à pessoa idosa. A entrega desse selo vai acontecer em Brasília, nos dias 21 de dezembro, e acabamos de receber o convite também do Ministério. O nosso presidente Gustavo estará nos representando. Nesse mesmo dia também fará a entrega das pessoas que ganharam um concurso literário, que a gente até disponibilizou, tanto aqui no grupo quanto nos outros grupos, com um concurso literário onde pessoas idosas poderiam escrever cartas, né? Escrever textos para poder participar dessa seleção. E ambos os momentos, assim como o encerramento das atividades dessa gestão do Ministério, vai acontecer agora no dia 22 de dezembro. Percebi que o nosso presidente já chegou, deixa ele só cumprimentar as pessoas e aí eu passo a palavra de volta. Eu dei uma risada aqui, pode continuar. Eu já concluí, Gustavo, já falei do... Seu áudio fechou. Eu já concluí, avisei a eles de como é que foi o painel. Tentei abrir o link aqui que mostrava o panorama de todo o painel da Rede Nacional, né? De todas as informações de todos os estados, eles criaram um painel bem interessante. No entanto, eu acredito que não está mais disponível, porque eu não consigo mais visualizar. Eu só fiquei com uma foto do print que eu tinha do registro de quanto o nosso estado hoje tem de conselhos criados, né? O estado está com 69,5% de conselhos criados aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem estado que já está com 100% de conselhos criados, com todas as cidades todos os seus municípios do estado já com os conselhos aí criados. Não necessariamente ativos, mas que já foi pelo menos criado, que é um passo a passo para poder atingir isso daí. Pronto, então, diante do que Carmen falou, eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Então, nós fizemos, Ícaro está responsável pela comissão de cadastramento, vem trabalhando, não é de hoje, né? Vem trabalhando ao longo do tempo, desses já tem 2 ou 3 meses já, né? Vem com a estagiária trabalhando as ligações. Então, o que eu verifiquei? Que realmente a mesa diretora vai ter que dar o braço aí, dar as mãos também a ele. Por quê? Porque nós temos divergência, nós temos bastante divergência nas planilhas. Então, por exemplo, quando a gente pega essa planilha nova e diz que nós temos 101 municípios que criaram, aí a gente pega a planilha da gestão anterior, que tem outros municípios que já tinham criado, nós temos 114 municípios criados. Então, quando o conselho é criado, não há possibilidade de desativar, não sei que seja por lei. Ele é criado por lei. Então, essa divergência, e para o Ministério, nós saímos de 82 para 114. Só que muitos a gente sequer sabe se está ativo ou inativo. Então, não conseguimos telefones, né? Eu acho que um dos maiores problemas... Porque me ligou perguntando qual era a categoria. Não, eu verificar se dá da transição de conselhos municipais que aconteceu, né, em 2020. 2020, a gente fala isso da gestão de 2021. Acredito que estes conselhos não foram colocados para a transição e os dados se perderam. Então, acredito que eles estão com dificuldade de localizar a legislação do conselho ou de fazer essa atualização. E aí já pega um outro ponto, que é a dificuldade de contato com
alguns secretários municipais. E aí, eu pensando como a gente poderia reverter essa situação em curto prazo, eu acho que seria importante a gente solicitar ao colegiado de gestores municipais e assistente social, o COEGEMAS, que é presidido hoje no Rio Grande do Norte pelo secretário de Antônio Antônio e pela secretária de assistência social de Santa Cruz, Deise. Eu acho interessante seria a gente solicitar o espaço do CEDEP nesse colegiado, para que a gente pudesse tratar isso como ponto de pauta e colocar as expectativas deste conselho e se aproximar do município e verificar essas informações. Eu acho que seria um ponto importante, tendo que essas razões que nós temos têm uma adesão de grande parte dos secretários municipais de assistência, porque é onde estão os conselhos municipais da pessoa idosa na grande parte do município. Se não me engano, apenas o município de São Gonçalo do Amarante tem uma situação exclusiva da pessoa idosa, que é a pessoa idosa e a pessoa idosa. A gente leva isso como encaminhamento, podemos levar já como encaminhamento, na aprovação, né? E eu acho que é interessante essa fala, e eu tenho, e tu é meu amigo pessoal, né? Então é mais fácil, né? Que eu tenho contato bem próximo a ele. É por aqui, Leilina? Deixa eu faço assim. Mas aparece agora. André, porque o André está escondido ali atrás. Ele está na sala, na virtual. Ele está aqui só assim. Ele está aqui, viu? Atrás do computador, mas ele está aqui também. Entendi. Gente, aí, continuando então com os informes, aí também vem um pedido mais específico. 21 de dezembro. A gente soube hoje, na verdade, né, Carlos? A gente soube hoje que tinha essa convocatória. Então, fechando esse ponto, né? Não é? Já ficava lá, aí é todo mundo. Aí a gente tem, só para fechar essa questão específica, Ceará, ele ficou com um certificado, né, de amigo do idoso, porque eles conseguiram abrir 100% dos conselhos. Ceará e Paraná já tinha. Porque esse chamado chefe é muito antigo, até desde a redação, o seu eu não estou sabendo. Não, né? Foi junto. Né, pensando em estado. Roraima, por exemplo, são 8 municípios só. E só tem então a gente já está bem, né? Pronto, é ele que está procurando. Isso aí não é recepção? Mostra eles a onde é a sala do chefe de gabinete. Por quê? A gente pode ter até muito mais, mas a gente não consegue contar os lugares. Então isso é o grande ponto que a gente tem, né, que é um gargalo. Eu vinha conversando com o Ícaro que a gente, dependendo aí do que for conversado aqui nesse momento, na pauta 1 aqui, que eu acho que é a pauta principal de hoje, a gente vai poder fazer visita, pelo menos nos municípios que a gente tem a certeza de que não tem conselho. Que a ideia é a gente ir para uma reunião com a secretaria, de repente até com o prefeito, porque tem cidades de pequeno porte. Então, às vezes, tem facilidade muito grande de estar com o prefeito. Uma cidade de 10 mil habitantes, o prefeito, né, tem...
qual a lei que foi criada para a gente poder alimentar essa informação. Qual foi a lei que está criada? Quais são os integrantes? Então, a gente primeiro solicitar essas informações ao próprio município, para depois a gente tomar uma medida assim, né? Isso colocando o conselho à disposição para ajudar na criação da lei, A gente quer falar isso, porque eu acho que a gente está fazendo, né? Seja bem-vinda, mais uma conselheira. Eu trabalhei vai depender do privado. Existem, sim, conselhos criados que já estavam ativos. Mas, com uma mudança que foi feita, a gente esqueceu. Acabou o conselho. Esse conselho existe de direito, mas não existe de fato. Entendeu? Então, tudo é uma questão política. Ele decide se põe em ação ou não. É tudo. Sim. Mas sério, isso é uma questão política. Mas aqui não é o Conselho do Estado. Então, se aqui é o Conselho do Estado, ele também tem uma questão política, né? Ele tem sua força, que é fazer a gerência disso e ter essas informações. Se o prefeito ele faz ou não, aí a gente vê se é uma arbitrariedade, o porquê disso, mas a primeira ponto que a gente tem que ver é essas informações, se foi criado ou não. Se ele está deixando, se está negligente, aí a gente, através dessas informações famosas preto no branco, a gente pode decidir pelas informações que ele nos alimentou. A gente não pode tomar uma decisão só porque não é uma questão. Então, ele tem que de fato, estabelecer prazo para ele, estabelecer o prazo de 5 dias úteis, se responde, se ofício, para que a gente possa, daí, tomar uma decisão. Não, as eleições são independentes. As decisões serem embora, Então, elas são do Estado, mas as prefeituras, elas têm independência, autonomia. Mas isso quer dizer que mas essa independência que eles têm, não quer dizer que eles também não possam criar. A gente não está aqui para tentar fortalecer, a gente está mostrando... Deixa eu dar um encaminhamento dessas duas falas, mas eu queria primeiro que Geni se apresentasse. Para registrar, sabe? Geni Rodrigues Segide. Márcia, eu vou dar essa fala a você agora, aí depois eu faço um arremate de encaminhamento, sugestão de encaminhamento. Pode falar, Márcia. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu acho que em paralelo a essas colocações que os colegas estão trazendo, né, de oficializar, de buscar contato, tanto nos grandes grupos influentes, como também esse contato mais próximo dos municípios menores e até na rede de conhecimento mesmo, mas eu acho que um outro ponto de fortalecimento, até para dar visibilidade à ação do Conselho Estadual, talvez fosse o uso das mídias, buscar algum outro canal que possa esclarecer a importância do Conselho Municipal, porque isso acaba trazendo visibilidade e fomentando também o conhecimento até das pessoas idosas dos próprios municípios para essa busca, porque muitas vezes a gente encontra aí algumas dificuldades por falta de conhecimento das pessoas, da importância do Conselho. Então, acaba também sendo, em paralelo, uma ação de educação, também de conscientização. Talvez também fosse um caminho para esse reforço. Perfeito, Márcia. Tem André agora e depois do Neurides. Parceiro das setas, com a que eu tenho no esporte, contato com 167 municípios, a gente tem como chegar nesses 50 e tem 114 que a gente falou. Então, são 167, faltam 53 municípios. Bom, a gente tem contato com o gestor esportivo ou com o prefeito, e é preciso que faça uma visita à cidade, interessante, busca a Câmara dos Vereadores, que é um canal de comunicação. Através da Câmara dos Vereadores,
o legislativo vai provocar o executivo para que o porquê que existe, o porquê que não existe, por que está parado. Tá entendendo? É um caminho melhor do que a gente ir por ir. Deixa tudo aqui do lado, o conselho manda marca um horário na Câmara dos Vereadores, quem pode dividir em grupo para que visite e tenha acesso a essa cidade. E o que Márcia falou da comunicação, faz tempo que a gente tem alguns vídeos prontos que eu não posso mostrar porque as pessoas que fizeram me pediram o sigilo. Eu ia mostrar para você. Hoje eu tenho um acesso na InterTV. Eu tenho certeza que se a gente autorizar a produção do vídeo, a gente consegue colocar na programação e fica passando lá, autor de InterTV. E a gente abriria um processo aqui nas sedes que tem recurso para isso, mas precisa você ver o vídeo, aprovar e fica no final. Eu já sou uma única para tratar disso. Aí a gente mostra o vídeo, você autorizando, a gente entra em contato com a produtora, abre o processo e faz esse negócio rodar, porque quando a gente tiver o vídeo bruto, aí a gente, eu mostro com você, o Juliano, a gente vai até a TV, tira foto e tal, e fala com o André, o gerente de programação. Agora na corrida da padroeira eu consegui um vídeo, então uma porta iniciada, já para que a gente leve o vídeo do conselho, e na hora que a gente passa na TV, que ele não quer uma visibilidade gigante. Não tem nem como mensurar. É maior do que a gente visitar cada município. A gente vai sanar essa questão, gente, na hora que a gente for falar sobre o item 1, tá? Que vai ser, acabou tendo a inversão de pauta, mas a gente sana ele. Para André, de fato, eu já digo que realmente eu acho estranho aqui as setas não conseguir, porque foram 3 meses e os telefones todos que tem não atenderam. Eu consegui mais contatos, do que a estagiária conseguiu. Então, isso é algo que realmente, quando o André me disse que tem o contato de 167 municípios, eu até estranho, porque em algum lugar tem contato, mas não tem da secretaria, daqui, né, das setas. Não tem o contato, porque eles, a lista, o Carmen tem acesso? Tem, né? Ou foi só a mim que ela mandou? Quando ela manda assim, mais de 100, quase 100 municípios que ela não conseguiu entrar em contato. Passou 2 meses entrando em contato. Então a gente não sabe nem se o município tem, se não tem, porque está lá. O município tem, conselho está inativo. O município não tem, que está inativo, e não está. Enfim, vai vir, então dá para esperar? Estou esperando chegar um professor, estou falando 10h30. Para dar um retrato. Aí eu vou fazer uma sala de Gerson aqui em Laura. Tá, gente, então assim. Agora eu vou na sala de Cecília. Enfim, esperar a Ícaro aqui para a gente saber disso. A ideia, eu acho que a de Massa é muito massa. Tem uma pessoa que está ajudando muito de Currais Novos, da Casa dos Conselhos, é Lusitesse. Ele olha diariamente Diário Oficial, então tudo que ele vê de criação, de conselho, ele manda para mim. Eu tenho os 3 últimos ou 4 últimos, agora já recente, porque foram criados bastante fundos. Eu acho que a gente deve chegar agora a 20 e poucos fundos. Não vai entrar ainda, os outros fundos não entram nesse ano, porque alguns foram criados por lei, mas não tem CNPJ ainda, então não vai entrar para a Receita Federal, mas ele vai entrar, ele já é fundo constituído, né? Então não entra esse ano, mas no próximo ano vai dar tempo de fazer. Mas assim, a gente achou, inclusive na legislação, a gente achou coisas assim esdrúxulas. Agora eu não lembro se é Mossoró, mas eu acho que não é Mossoró não, eu acho que é Currais Novos. Estava inativo, não estava inativo. Tinha mais instituições governamentais do que não governamentais. Tinha uma a mais, ou 2 a mais, governamentais. Então até isso que é o básico, a gente vai ter que estar olhando. Como é que foi constituído? Como é que está sendo constituída essa lei? Só que assim, sem a gente conseguir andar, não temos o que fazer. Sem a gente vem só para reunião,
Se a gente não conseguir avançar nisso, e eu estou falando por Liliane, por Carmen, Olga, por todos nós, a gente vai ter que ter uma retomada. Eu fui chamado pela secretária para ter uma conversa sobre a gestão, e aí eu queria muito que ele estivesse aqui, ele deve ter ido ver alguma coisa, porque eu preciso dele para a gente tratar desse outro tema, né? Que é a conversa que eu tive com ele inicialmente, conversei com Leiliane, conversei com Carmen, e hoje a gente tinha uma conversa com a secretária, né? Mas a secretária, ele me informou agora que ela teve uma agenda externa e não veio ainda para cá. E a nossa conversa era hoje com ela. Tá? Então vamos aguardar ela. Ele disse que foi ver. Deixa eu mandar uma mensagem para ele mandando aqui em casa. Eurídice, pode falar, Eurídice. Enquanto a gente aguarda aí, cara. Tá fechado o seu áudio, tá? Desculpa. Bom dia a todos. Infelizmente eu não pude ir, que eu testei, né? E não pude sair. Eu estou de acordo com o que o presidente falou. Só que, olha, aqui em Ceará-Mirim, nós tínhamos desde 95, mas só há 3 anos atrás é que eu vim descobrir que tinha o conselho, mas não estava constituído. E outra coisa também, nós fizemos o CNPJ, tudo direitinho, mas chegou no banco, precisava do estatuto municipal, entendeu? Ninguém está vendo isso, mas foi bem claro no Banco do Brasil que eles disseram que, mesmo tendo tudo direitinho, precisa do estatuto municipal. Estatuto? O estatuto municipal. É criada a lei, mas não cria um estatuto. É o regimento, não? Porque tem que criar a lei. Nós mostramos o regimento, ele disse que não. Tem que ter o estatuto. Desculpa, porque está passando um carro aqui na frente, muito zoada. Está entendendo? Então, a gente foi formar o estatuto para poder abrir a conta. Eu não entendi que eu ia... Ai, meu Deus. Eu ia perguntar ao presidente como é que eu fazia isso. Aí o advogado nos informou com a promotora. Tem que ter, além do regimento do conselho, tínhamos que ter o estatuto. Por isso não foi aberta a nossa conta. Eu não tenho essa informação, não. Pois é isso que eu queria falar. Há dias que eu queria falar com você, né, para saber direito como é que eu faria, porque o secretário da gente, ele é da Centas, né? E nós fomos abrir a condição, tem que ter o estatuto municipal. Eu não entendi, foi para Recife e voltou a conta, porque não tinha o estatuto municipal. Pronto. Porque o Conselho da Criança e Adolescente não precisa, porque a gente vai pelo Conselho Nacional. Não, mas escute, deve ter havido um problema, né? Você quer falar, Kelson? Aqui da Cruz Vermelha. Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. O que ele está colocando aqui, deixa eu falar, é que organizações sociais, né? Organizações sociais, OSINT e tudo mais, isso que é terceiro setor, isso é necessário. Então, possivelmente, ele deve ter confundido, né? Mas eu peço que Leliane está anotando ali, que anote isso, que a gente vai reestudar o que é um conselho, né? Tem um fundo também, ele foi até atualizado, o livro foi atualizado recentemente. Porque eu achava também que não precisava do estatuto, já que tinha um regimento, né? Agora sim, tem que ter observações. A lei que cria o conselho e o regimento também precisa ser publicado em lei. Porque se ele não tivesse sido transformado em lei, ele não teria validade. Mas o daqui é transformado em lei. Até o fundo foi transformado, é lei, tudo bonitinho, está tudo direito. Só que eles exigiram esse estatuto. Eu me assustei, porque a criança e adolescente nós conseguimos sem precisar de estatuto municipal.
E não faz Entendeu, sentido, Yuri? não faz sentido, Né? a não ser Não que faz tenha sentido. alguma citação nesse regimento que fale de estatuto. De Agora, que estatuto. não faz sentido, não faz. Justamente, é isso que eu ia perguntar a vocês há dias, quando voltou a nossa conta, que o Banco do Brasil, que vai para Recife, né, para poder voltar aqui para o município, não aceitou e pediu para que a gente mostrasse o Estatuto Municipal. Eu me assustei. Aí eu perguntei ao menino, por sinal, ele é universitário de contabilidade, né, faz contabilidade. Eu me assustei quando chegou. Tá entendendo? É isso que eu queria perguntar a vocês. E outra coisa também que eu quero dizer, como eu faço parte de um grupo da terceira idade estadual, o que acontece? Eu fui a muitos eventos e muitos municípios aqui da nossa região não tem conselho constituído. Se tem a lei, mas não tem conselho. Taipu estava inativo, como é, Guamoré, como é, as praias aqui, está todo mundo só com as instituições, só associações. O conselho fica à parte. Entendeu? Pronto. Carmen, por favor. Gente, tem uma limitação agora nos horários de reunião. A nossa sala ela vai se encerrar em pouco de 5 minutos, mais ou menos. E aí eu já coloquei um outro link aqui no chat para que vocês possam entrar. Vou colocar também no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa entrar em uma outra sala online, porque essa ela vai ser encerrada. Minha sugestão é já fazer isso agora. Já coloquei no WhatsApp e já estou colocando no grupo também. Deixa eu colocar aqui. Podemos entrar agora nela? Pode entrar. É só ir direto. Eu já vou sair daqui para ficar aceitando vocês na outra. Tá. Né? Essa sai para outra entrar. Pronto. Vê só, ó. Mirela falou no início a participação dela, Mirela Cesar. Sim. Falei. Ok. Pronto, eu queria falar agora, primeiro, só para finalizar essa questão, por que a gente não conseguiu os telefones dos municípios? Aquelas meninas ligaram muito. O que a gente teve dificuldade foi mesmo eles atenderem, né? A gente tentou. A gente também fez ligação para todos os secretários municipais de assistência. Só que os telefones, nós tínhamos um problema hoje, os telefones que às vezes lá no nosso sistema, né, que é o Capsulas, estão desatualizados, eles não atualizam. Então, alguns a gente vai conseguindo assim, tipo o secretário e tal, o fato deles mudarem o telefone e não atualizarem no sistema. Você tem com o secretário de esporte, com o prefeito? Claro, sim. Inteligência esportiva, é uma formação. Então, tem um grupo, a secretaria só para ter contato com essas pessoas que eles têm que responder questionários. É uma luta, é uma formiguinha. Entendi. Então, é para a que no futuro é para receber recursos, mesmo assim, as pessoas não respondem. O que ele está sugerindo é que juntasse o banco, sabe? Com a da esporte lazer. Entendeu? Porque é o seguinte, pela nova lei do esporte, isso vai acontecer. Você precisa fazer parte do banco de dados central lá no Ministério, e aí você tem que ter o conselho, tem que ter a lei, o CBF, o conselho, a lei, o conselho municipal, a lei que vai mandar no esporte. Tem 3 situações. Se você não fizer essas 3, você não vai receber recurso mais. A lei que rege. É uma centralização e se você se organiza, Vai fora. Porque eu acho que se a gente unir, né? Unir essas forças, a gente consegue. Né? E eu acho que o outro ainda é a melhor solução.
a questão do fórum. Porque o fórum, a gente vai estar conversando com o secretário da assistência, dizendo a ele da importância. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem municípios que vivem de Bolsa Família e de aposentadoria de idosos. Então, se ele não valoriza o idoso, como é que vai sobreviver esse município? Né? Então, assim, eu acho que essa conversa é importante. E acho que o que Ícaro sugeriu também é importante. A gente iniciar por quem não tem. Por quem a gente já sabe que não tem conselho. E nessa perspectiva do que os dois falaram, vir para a Câmara, eu vou para os vereadores, são os vereadores que vão decidir ou não. Né? Inclusive, de ir com a formação para eles. Uma formação de como, da importância dos conselhos municipais, da importância do fundo, explicar que o fundo não necessariamente são as pessoas do município que vão fazer a destinação. Se a gente tiver fundo, o próprio Conselho Nacional pode destinar, porque ele recebe milhões. O Fundo Nacional da Pessoa Idosa é, assim, agraciado um pouco mais. Então, tudo isso que vem para a gente com passagem diária e tudo mais, tem, né, do próprio governo, mas também tem de recurso próprio, que eles, inclusive, colocam, salvo engano, pela Unesco. Eles sempre fazem educação lá. Eu sei que o secretário já me ligou mandando alguns trabalhos. Olha, quer assumir isso? Mas aí eu não aceitei. Né? Eu, enquanto professor. Né? Esse professor que está chegando, eu acho que vai para essa reunião. Você pode nacional, não sei das quantas. De cuidar. Bom dia, tudo não bem? É minha área, não sou doido. Acho que já nessa dissertação. Fazendo política, está à frente política, não tem competência para isso. E aí é isso, tá? Eu acho que a gente, nesse ponto, eu acho que não está pecando, mas está necessitando ter espaço, inclusive de visitas municípios. Vai ser na sala dele? Das visitas presenciais. Eu acho que só que a gente tem que falar sobre essa necessidade há muito tempo. Eu acho que a gente tem que sair muito mais rápido. Bom, obrigada. Dia tal, fazer uma agenda mesmo. Quem é que vai, quem pode se dividir para ir, quem possibilidade porque a gente tem várias outras coisas para fazer. E deve arranjar um lado, porque nada melhor, eu acho que isso é bem importante fazer esse debate. A gente pode até oficializar, mas o corpo, e aí, qual é o seu compromisso com os idosos? Essa sua fala que você acabou de dizer. Quantas pessoas aqui têm o benefício de prestação continuada do IPC e Bolsa Família para sustentar esses idosos? Como é que vão os idosos? Eu acho que a nossa fala, representando um conselho, é uma fala que vai sensibilizar, muito mais do que outra coisa, entende? Já que é uma disponibilidade por parte do prefeito, então o Diogo tem umas coisas aí, né, folgante, do que a gente ir lá e fazer essa fala mesmo, de promoção, de sensibilização por parte dos gestores, porque eles estão organizando a política pública, eles são gestores, e a gente entra com eu penso assim, e já sabe que faz tempo que a gente diz, né, que a gente precisa fazer essa agenda, licitação. Isso, e aí se subdividir, somos tantos, né? Quem pode ir de dupla, né? Quem é a dupla que possa ir no município tal, ou alguém que vá e que faz essas visitas enquanto certo, quais são os que já podem fazer nessa articulação? Não sei, isso está amarrado. Eu acho que o nosso primeiro passo Ele recebeu a resposta do prefeito sobre a organização da... Quais são as atuações? Eu falo contigo. Você está lembrado, né, da tabela? Você está preenchendo a POEP, por favor, que eu já cobrei, então, para a criação do programa. E aí, já tudo doce? Dá para juntar os dois no dia? Não sei qual é. Eu acho que a sala de diretora é importante. É um poder legislativo que se aprovar às vezes, eu acho que também é interessante esse diálogo, então acho que a gente tem que sair daqui hoje, pelo menos com um pequeno grupo que pense esse cronograma e que consiga, não sei se numa reunião ordinária ou mais extraordinária, apresentar esse cronograma e que a gente possa tentar se inserir. A gente precisa mapear, ver quais são as cidades
maiores que conseguem concentrar a presença dos menores e provocar a Câmara Municipal a fazer uma audiência pública. Porque isso vira ata, isso vira registrado, está entendendo? A presença do Conselho na audiência pública e convida os menores para participarem. Por exemplo, se for com a Agnópolis, chama Cruzeta. Chama todos eles lá da região. Está entendendo? A gente tem que vai fazer mapear, isso. pegar as cidades maiores, porque a gente tem liderança de direto, como é que chama? Certo? Direto é a regional da educação. Regional. Não tem, não? Regional. Fez ainda não. Pronto, então a SAU tem o ZAP, a URT é da educação. Mas aqui tem regiões, são 10 territórios. Uau, a gente está precisando de uma decisão sua. Mix, pra já, antes de você entrar. É diferente. Mas nós temos as 16 directs que servem de alicerce para, através da informação do representante da educação, encaminhar isso para a gente agilizar a questão da audiência pública. Eu falo isso porque a gente faz com o esporte, a gente faz questão de ir para campo. Vai dar um curso oficina. Só você está de curso. Tem toda a estrutura. Eu acho interessante essa fala, gente. Talvez até não conseguir visualizar então não deu a questão 10 territórios, né? Que acerta o celular, vou dizer 84, 9, 8853, 3200. Territórios que são tão grandes que o município de repente não vai ter mas vai 9 para ele será que é o 988? Está tendo que usar os territórios Aí era muito interessante socializar porque a gente fazia essa discussão. Eu acho que esses encaminhamentos todos aqui, acho que eles podem ser levados, né? Só o prefeito se envolve. Esse processo está correndo. Porque vai ficar menor. Está aqui dentro da rocha, nem mexer nele. Menina, que é isso, hein? Você vendeu? Tem 300, né? eu falo. É, 8853-3200. Parnamirim, Macaíba, São Paulo de Potengi, Santa Cruz, Macau. Facilita muito os menores, porque como ele falou, às vezes tem Deixa eu mandar o programa também. Eu sei disso porque a cada 2 meses eu tenho que fazer relatório e é demonstração direta. Oi, meu amor. Então, para encaminhar essa questão, a gente vai tá certo. Você vem fazer o cronograma e apresentar. Certo, pode ficar aqui com ela. Agora tenham muito cuidado, viu? Direto para cá. Porque realmente tem coisas que são decididas e tchau, não tchau, andam. beijo. Fica mais. Eu acho que você, André, que vocês têm essa noção do eu posso contribuir. Então, para as pessoas seria mais fácil pensar o cronograma. Eu estou inquieto porque eu queria não decidir isso agora, porque tem a ver com o que a gente vai decidir depois. Se vai prorrogar ou não. Porque se não tem estrutura, se não faz nada, com 2 meses, 3 meses, ele não vai fazer isso. Se acontecer, a gente vai, né, deixa aberto essa questão do cronograma, mas só... Ok? Então encaminhamos dessa forma. Vamos estar atacando as sugestões e levando para um grupo de trabalho. Levando para um grupo de trabalho que vai decidir cronograma, vai decidir tudo isso. Aí depois aqui, aí eu vim enviando
se você se sente confortável na apresentação, na aprovação das atas, das duas atas do mês passado. Carmen mandou, não mandou de novo porque já tinha mandado antes, né, Carmen? E Camomila não está aqui hoje, não conseguiu fazer mais nenhuma para essa reunião. E aí eu deixo o registro que o vídeo da nossa última reunião, ele teve uma inconsistência. Camomila me falou que o áudio não foi gravado e eu não consegui verificar se o erro foi na hora da publicação ou se o arquivo original ele está sem áudio. Mas a gente tem os registros e em cima dos registros a gente vai construir a ata. Perfeito. Não. As duas anteriores foram. É a última só que foi essa. A penúltima é porque foi uma de trás e uma da frente. Que ela... Você tem facilidade, Carmen, em pegar aí os números das reuniões que foram enviadas atas no mês passado? A quantidade... Eu não compreendi sua pergunta, Gustavo. As atas do mês passado. O número da ata que precisa de aprovação é a ata da reunião 15, que foi publicada e que precisa ser aprovada. Mas tem outra. A outra tinha sido aprovada. Eram duas atas. Lembram que foi assim? Na reunião que a gente enviou duas atas, as duas foram aprovadas. Na nossa última reunião, que aconteceu no dia 18 de outubro, foi junto da convocação a ata da reunião 15, da 15ª reunião. E foi essa que não foi aprovada por não ter tido a leitura prévia. Com isso, a gente transferiu a aprovação dessa ata para essa reunião atual. Na reunião de hoje, nós não trouxemos nenhuma nova ata. Precisamos da aprovação da ata da 15ª reunião. Essa daqui, a 15ª mesmo. Essa daqui, 15ª. Essa daqui, tá aqui, 15ª. Essa mesmo. É 23, 23 de agosto. Porque setembro nós não tivemos reunião, outubro tivemos. Só não tivemos uma reunião. É isso que você quer de qual foi a ata? A data. Não, a data, 23 de agosto. Pronto. Essa daí, a da 15ª, foi dia 16 de agosto. Era para ter sido 16 de agosto, não tenho certeza se foi exatamente nessa data. Durante esse ano de 2022, nós não tivemos somente a reunião do mês de setembro. Então, nossa previsão de planejamento é que a gente tivesse 18 reuniões e vamos estar encerrando o nosso ano na 17ª, que é essa reunião que está acontecendo nesse momento agora. Eu acho que foi 16 de agosto. Essa é a última? Não temos o mês que vem? Dezembro, normalmente, a gente não tem, Gustavo, período por causa que sempre ou não tem, ou antecipa para acontecer logo no começo de dezembro. Porque como nossas reuniões são na terça-feira do mês, fica muito próximo do período natalino. E muitas instituições já têm começado os recessos. É isso que a gente precisa colocar em pauta e decidir. Perfeito. Então a gente já faz isso. A gente aprova e já decide a outra questão. Foi dia 23 mesmo. Porque 16 nós não conseguimos, aí mandamos... É 23 mesmo. 23 de agosto. Era 16, estava agendado, mas foi para 23. Aí, assim, essa ata eu já estava pronto para aprovar. Eu não li agora esse mês, tá? Porque eu já tinha lido anteriormente. E como é que eu procedo? Como vem primeiro para mim, o que eu acho de minhas falas que estão descontextualizadas, eu já mando para a Camomila para ela fazer a adequação. Geralmente, é muito mais a questão do entendimento, né? Você está ouvindo, está transcrevendo, e assim, eu não tenho ressalva nenhuma com ela. Para mim, está aprovado. A gente tem algum questionamento? Podemos botar em votação? Aqui, então, podemos. Então, vamos lá. Já em regime de votação, quem aprova, permaneça como está.
Todo mundo quietinho aqui, então tá tudo certo. Aprovada, viu, Carmen? Alguém aí no chat? Não. Levanta a mãozinha. Não. Pronto, então tá aprovada. E aí a gente já pode decidir, né? Passada essa questão, a gente já pode decidir pela reunião. Se terá reunião no mês que vem ou não. E aí a gente vai fazer duas ponderações, né? Uma tem a ver com o que Carmen falou, porque essa nossa ficou muito no final do mês, a outra vai estar muito próxima. Isso é uma coisa. A outra questão é que a gente está um pouco parado. Um pouco não, muito parado, né? Aí a gente tem também a necessidade de, talvez daqui a 2 semanas, voltar para mãos à obra. Vamos ter ou deixamos a reunião para janeiro. Janeiro, para alguns é férias, para outros não terão férias. Então, a gente faz janeiro ou faz dezembro? O que vocês acham? Eu já levei uma pasta comida, agora ele quer que coloque lá. Mas ninguém não tem. Aquela lá de fora, de decoração, é a que você botou? Aí vem para a segunda. Depois essa aí da pinacoteca. Aquela de metal. Por isso, essa é a questão que Carmen levantou. Se está no final de dezembro, de novembro, cabe 1 em dezembro, a próxima, hoje é... Não, mas é dia 13. Seria dia 13. A reunião de dezembro é sempre na terceira terça-feira do mês, né? Dia 20? A reunião seria dia 20 de dezembro. Normalmente, o que acontece? Como é na terceira semana, já se aproxima muito dos períodos natalinos. A gente puxa. Aí, normalmente, a gente puxava para o começo do mês. Só que como a gente está tendo a nossa reunião de novembro, agora no final do mês de novembro, é isso que eu estou colocando em discussão. A gente antecipa essa de dezembro para o começo do mês, vai ficar o quê? Um intervalo aí talvez de 1 semana. 3 semanas. Dia 13, a gente tem 3 semanas, porque a gente está na semana na sexta. Aí vai ter de 28. Então, Carmen, Leiliane, a gente viria para o dia 13 de dezembro. Por que não no dia 20? Porque assim, apesar de ser uma semana que antecede o Natal e que eu sei que tem os recessos, por exemplo, lá na CESAP, a gente escolhe a semana do Natal ou a semana do Ano Novo. Eu vou trabalhar na semana do Natal, então no dia 20 eu vou estar disponível. Era bom saber da disponibilidade das pessoas no dia 20, para que a gente mantesse no dia 20. Aqui, dia 20, para vocês. Eu também voltaria em permanecer dia 20, porque 13 é feriado aqui em Mossoró, é dia de Santa Luzia. Geni, dia 20? Pronto, então fica normal no dia 20 mesmo, viu, Carmen? Show. Dia 20, Márcia pode também, ela botou um okzinho ali. Aí, dia 20, tá? Eu acho que tem tantas coisas que a gente vai discutir que vai ficar pendente. Eu acho que é importante a gente encerrar o ano, amarrando essa estrutura desse gasto. E aí, você pode anotar aí, Carmen, e se você puder me passar isso depois, me dar uma lembrada, 9 horas, que a gente deu trazer tudo que foi deliberado o ano inteiro. Porque aí a gente vai fazer a checagem, só que eu não vou trazer só para dar um puxão de orelha. Eu vou fazer o levantamento, eu vou a quem de direito, eu vou passando. Não fez isso. Que aí quando a gente vier, vai ser uma avaliação. Eu acho que é importante. Em dezembro, a gente avalia e a gente passa para Pode sentar aí um pouquinho, tá? Planejamento do próximo ano. Ok? Aí, gente, estamos agora no penúltimo ponto de pauta, que é a reestruturação do SEDEC, e logo em seguida fica aberto algum conselheiro que queira falar. Como eu acho que já essas duas vão ser contempladas juntas, tá? Rita, você quer falar?
Posso começar? Bom, então, nós temos a seguinte questão para resolver aqui em conjunto. Era importante que o André tivesse, principalmente o André. Manda aí uma mensagem para ele. Eu fui procurado inicialmente, né? Então vamos esperar, porque eu acho que ele é importante. O André é importante estar aqui também. Quer ir no banheiro? É aqui, filho. Tive que trazer os pequenos hoje. Abre aí. No banheiro aí. Fecha. Só não passa, não pede nada. Ele tá vindo? Bom, então vamos começar. É o seguinte, nós fomos procurados, eu fui procurado pelas setas, tá? Por quê? Porque aí eu vou pedir aí para me ajudar com isso. Nós tivemos 2 problemas com relação ao plano estadual da pessoa idosa. O primeiro problema tem a ver com o período eleitoral, tá? Então, antes da eleição, nós procuramos muitos municípios, mas muitos mesmo, tá? Tivemos dificuldade, se vocês lembram, nós tivemos dificuldade de receber o questionário que foi elaborado, né, pela equipe que está lá no outro grupão. Sequer eles nos davam o seu cabimento. Teve município que até hoje, eu lembro de Campo Redondo, a terra do papai, que eu já falei pelo menos umas 10 vezes com o secretário. Às vezes é ele que liga para mim, que manda mensagem. Liga não, manda mensagem, dizendo assim, esqueci, tem tempo ainda para responder? Né? Aí eu digo, tem tempo, agora eu tenho que mandar o máximo, mais rápido. Tá bom, eu vou fazer. Aí não faz. Aí mais um mês, às vezes sou eu que mando a mensagem. Gente, já faz mais 15 dias, mais 10 dias, mais 2 dias. E é o tempo inteiro assim. Então, o que é que eu descobri? Por não ser vocês no município, não há também uma articulação do secretário com isso. Então, disso acontece nos outros também. Porque eu tenho municípios que eu estou cobrando o tempo inteiro, que eu elogio o tempo inteiro, como Currais Novos, que mandou um, mas não mandou o outro. Tem a Secretaria Municipal e o Conselho. Então, são 2 formulários diferentes. Tem município que está assim. Então, isso inicialmente, né? Eu acho que a gente deve considerar a nossa dificuldade, o nosso PT teve para montar o instrumental também. Eu acho que a gente deve ser considerável, né, dentro do nosso cronograma, montar a gente se reuniu, quem está no PT sabe que a gente se reuniu, aprovou, e faltam alguns elementos, né, mandou para algumas políticas, e aí a gente teve toda aquela dificuldade de trabalhar a articulação de umas respostas com outras, né, qual era a resposta da educação que refletia na saúde, na assistência, enfim. Fazer esse trabalho, então a gente acho que a gente levou, não sei se André ou Eliane lembra, Gustavo, o Carlos que está lá no PT, não lembro se a gente levou 2 ou 3 reuniões, né, para montar, e aí a gente, uma segunda demora, uma segunda atraso nessa condição do GT, foi, como o Gustavo já colocou, o processo eleitoral, que incidiu diretamente nas nossas reuniões territoriais, né, a gente tinha não só, e aí não foi algo que foi aqui pelo Estado, né? Não foi o nosso Conselho Estadual, não foi a Secretaria de Governo, mas foi pelos próprios municípios, que apesar da eleição não ser municipal, mas eles estavam diretamente articulados com sua estrutura em prol desse processo eleitoral. E a gente sentiu a dificuldade nas respostas, nos contatos, em tudo que foi feito para que a gente pudesse fazer as oficinas territoriais. E aí, se a gente quer fazer um plano, né, um plano estadual, nós temos a necessidade de ouvir todos os municípios do Rio Grande do Norte, principalmente porque nós não temos a cobertura de 100% desses municípios com estrutura de controle social, como os conselhos. Né? Então, acho que a gente não pode dar um passo a seguir nesse plano sem ouvir os municípios do Rio Grande do Norte. E aí a gente colocou para o final do ano, puxamos esse cronograma para o final do ano. Após a eleição. E aí a gente recebeu o contato pelo via Control, que nós estaríamos aí com uma deficiência, porque apesar de
continuar com a estrutura, com a mesma estrutura, né, com a mesma gestão, a governadora se reelegeu, mas que estaríamos sobre a lei de transição, né, que, apesar da manutenção, existe a lei de transição, porque é 4+4. Então, pelos recursos que são colocados para nós, né, que é fonte 100 e 105, que é as fontes de recursos que saem para o Conselho da Pessoa Idosa, nós também estaríamos inviabilizados de pagar diárias, das despesas que nós teríamos que ter em deslocamento dos nossos conselheiros ou dos representantes do GT para abrir essa discussão com os municípios. E aí nós tivemos um cronograma, mais uma vez, atrasado, né? E o que isso vai repercutir é que nós vamos levar a discussão do plano para 2023. E aí, Gustavo... Não, aí isso é importante, essa fala, tá? Para que a gente, e André chegou agora, é interessante para ele também poder tomar a decisão embasado, né? Então, no primeiro momento, nós paramos por causa das eleições municipais e deixamos para esse segundo momento. Acabou a eleição, no dia seguinte, nós começamos a articulação. Nós começamos a articulação e tudo mais. Aí recebi a ligação das setas. Primeiro, a gente tinha perdido, a setas tinha perdido a questão da licitação com os almoços, né? E aí a gente disse, bom, então como não tem mais almoço, não tem lanche, a gente vai ter que reduzir. Aí nós reestruturamos o que a gente tinha pensado, né? Então, pensar, ao invés de passar o dia inteiro, passar só amanhã, aí fizemos aquela reestruturação, até em reunião, botando para até no máximo 12, dizer que ia ficar até 12 horas, para ficar 12h30, para liberar as pessoas para voltar para o município. Aí fui chamado de novo para cá, quando a gente estava para começar, que era dia 11, né, uma sexta-feira, Currais Novos, era o primeiro município. Aí eu fui chamado uns dias antes, né? E aí veio essa questão. Não podemos fazer, a não ser que os conselheiros arquem com tudo. Arquem com deslocamento, arquem com alimentação. E ainda tinha uma hospedagem. Aí a gente disse, não tem condições, né, da gente fazer dessa forma. Porque a gente já está disponibilizando o nosso dia, nosso tempo e tudo mais, quando a gente vai dormir. Porque a gente tem outras atribuições de família e tudo mais. Então, a doação que a gente faz enquanto conselheiro, quer seja governamental ou não governamental, é desse jeito. E aí veio o impedimento. Bom, temos a lei de transição. Aí foi o que eu questionei também, que ele falou. Mesmo sendo a governadora para a governadora, eu entendo a presidência, né? Saiu o presidente Bolsonaro, vai entrar o presidente Lula. Aí eu entendo que pode ser feito um estadozinho, né? Se a pessoa quiser gastando bastante dinheiro nesse final de mandato, o outro assumir depois. Mas é a governadora para ver para a governadora. Mas não importa. A lei determina que de 4 em 4 anos, esses meses, aí houve o convite, eu entendo isso como um convite, da nossa gestão ser prorrogada por mais um ano, tá? A secretaria foi a SETAS que fez o convite, eu estou chamando de convite, né? Então não pode saber se é convite, se é convite, foi a secretaria, eu não estou dizendo nem que é a secretária, foi a secretaria que me chamou aqui, né? E aí a reunião com a secretária que eu queria é muito mais no sentido de algumas pontuações que o Carmen fez, né? Porque não era o meu intuito, eu acho que o seu também, Leiliane, não sei, e o de Carmen, que a gente continuasse na próxima gestão. Nós tínhamos pedido na reunião passada que você, André, fizesse a comissão eleitoral para que a gente já fosse atrás das instituições não governamentais, as que querem, que estão, que podem continuar, e outras mais, porque Olga e Eurídice não podem continuar, porque já estão há 2 gestões, né? Aí tem que ver a instituição, o Conselho de Educação Física, não vem a reunião e justifica, já faz tempo, né? Então, assim, a outra que é a FEAPAZ também,
também Caritas, também vão estar participando. E aí a gente tem que pensar, quando eles fizeram a proposta, a primeira coisa que eu disse foi não. Só que depois eu pensei, aí disseram, não, pense e antes de levar para a reunião você pensa. Aí eu fui pensar, a próxima gestão é não governamental. Então a gente tem que fazer um trabalho muito bom, porque a pessoa da não governamental vai ter que assumir a presidência, né? Não é alternado. Então, se a gente está com as instituições, Márcia, né, que é um nome muito bom, a Cruz Vermelha, que sempre vem, vocês, né, do Conselho também, enfim. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, eu disse, tudo bem. Eu vou levar a proposta para a gestão, para os conselheiros, para que se decida. Conversei reservadamente com o Carmo, conversei reservadamente com o Leiliane. Foi as duas únicas pessoas, além do Ícaro, que estava na reunião aqui, que conversou comigo, né, sobre essa prorrogação por mais um ano do mandato. E aí a gente vem para isso. Eu vou colocar só uma coisa antes para não esquecer. Carmen, Ícaro, você que é representante do Estado das Setas, Carmen fez uma exigência, posso falar assim, Carmen, para a gente continuar, que seja dado um suporte na estrutura. Por isso que a gente queria a conversa com a secretária hoje, para a gente ver. Porque assim, se a gente for continuar do jeito que a gente está esses 2 anos, não vai um ano, né? Porque o ano que teve mais a pandemia diminuiu. Não adianta muito a gente continuar. E aí a gente coloca a votação, a gente faz um esforço de ir atrás das instituições. Isso foi a colocação do Carmo. Leiliane falou no mesmo sentido, né? Você quer colocar alguma coisa? Da gente também tem a conversa com a secretária, ela achava que era hoje também, né? Já veio, porque eu tinha dito que a gente ia tentar, mas eu falei que você tinha. E a viagem, essa formação só você vê, a gente pensa, planeja, se organiza. Como não tem a contrapartida, as coisas não são efetivamente. Né? Pronto, está com você agora. Então, pessoal, a gente já tem discutido isso há bastante tempo. É interesse da gestão ter o suporte também do ponto de vista do SEDEP. Hoje, os nossos conceitos na assistência social, nas SEDES, SEDEP, CEAS, e acho que segurança alimentar, né? E aí o CEAS, com muita luta, a gente conseguiu no ano passado para cá, na questão de março, né? O Estado conseguiu dar um andamento e o nosso próximo passo é estruturar o SEDEP. Nós tínhamos, antes do período eleitoral, uma intenção de abrir um processo seletivo para pesquisador, né? Pesquisadores destinados ao controle social, e a secretária já tinha colocado, enquanto está vivo, não lembro se 1 ou 2 pessoas, 2 pesquisadores para o SEDEP, que no âmbito que realizaria, com essa mesma intenção que a gente faz com a SEDEP. Na hora que nós estaríamos fazendo pesquisa e extensão, né? Porque a pessoa estaria lá desenvolvendo uma pesquisa e fazendo esse processo interventivo, de dar um suporte ao conselho. E também a gente está buscando aí uma pessoa, não um estagiário, mas às vezes a gente consegue, dentro da estrutura fragilizada que nós temos de pessoal, né, que é essa estrutura de frase aqui na SEDES, há muito tempo não se tem concurso, que está aí uma série de estruturação do Ministério Público até para isso. Mas dentro das possibilidades também uma pessoa fixa para ficar como a gente tem hoje no CES, pelo menos uma pessoa dando suporte para as atas, para contato com os municípios, para estar atendendo lá. Então a senhora lá na sala do SEDEP, mas não sei quem é, acho que é efetiva talvez. Ela é efetiva. Que está lá. Lia. Não, Lia não, a outra, sei lá, fica no SEDEP mesmo. Tem, Não, Lia é da casa inteira. Mas nós é temos... uma servidora, mas ela ia entrar de questão. Ela ia entrar de Você falou em aposentar. ela vai se aposentar. Ela estava lá, com todo o que ela estava lá na sala. Mas
Isso, nós temos essa intenção, né? Nós temos essa pretensão, nós podemos assumir esse compromisso porque nós vamos lutar para isso, né? Para colocar uma estrutura dentro do SEDEC, desse suporte, cada um dentro do outro. Eu acho que você deu muito esse suporte desse ano, eu acho que já é ocupado demais, tem todo o conteúdo da web que a gente compreende. E, além de tudo, conseguiu dar conta de muita competência dessa parte do SEDEC. Mas nós temos sim o interesse de mexer nessa estrutura, de fortalecer a estrutura do SEDEC. Né? Claro que a gente vai caminhar junto, a gente vai construir essa discussão junto. Eu acho que a questão das setas é bastante aberta, todas as vezes que a gente tentou nos ouviu, eu acho que a gente também deu passo significativo, não adianta a gente dizer que como conceito digital. Não adianta a gente só reconhecer as fragilidades. Não dou algumas coisas frágeis, mas eu acho que a gente conseguiu avançar bastante em alguns pontos. Né? Eu acho que o Conselho teve toda essa parte de estrutura, de reuniões, bem fortalecida, a gente conseguiu acompanhar alguns demandas. A gente fez todo o processo. Tinha uma lei que estava aí com bastante frágil, a gente conseguiu articular, foi um Estado que vai puxar, outro, e a gente conseguiu mexer isso, conseguiu avançar, já fizemos todo o processo de discussão com o apoio de André, de Liliane, a gente discutiu com a Receita Federal para que a gente não ficasse mais fôssemos unidos, né, por aqueles prazos perdidos, ou por aquela questão de até de não entender. Essa coisa a gente já tem Cíntia que dá meio que o suporte, né, Gustavo? Esse acompanhamento das contas, sempre tem, a gente tem puxado ela, né, para essa discussão, para ela se inteirar, para poder entender os processos, para acompanhar a conta. Semana passada, no mês passado, foi Gustavo, a gente fez um contato com a Secretaria Nacional, o Conselho Nacional, para que nos mandasse um extrato, para que a gente também se assegurasse que a gente cumpriu tudo que estava. Fizemos o envio da documentação, né? Já sendo a secretária via Gov, a gente passou para a Receita Federal para que eles verificassem. Então, acho que a gente conseguiu avançar em alguns aspectos e há muito mais, né, para avançar. Então, eu acho que, diante disso, a gente vem discutindo e conversando, e eu acho que, até mesmo diante do desafio do plano, que está para ser apresentado, e considerando que acho que a gente não consegue isso até os 3 primeiros meses do ano, que é quando se vence essa gestão, seria interessante que a gente conseguisse, se o regimento permitir, que a gente colocasse pelo menos mais um ano na gestão. A gente entende toda a ocupação de Gustavo, de Carmen, de Leiliane, de todos os que estão envolvidos, mas eu acho que, para a gente terminar o que a gente iniciou, seria interessante. E aí a gente corre atrás desse suporte, de trabalhar mesmo essa condição de reestruturação, que seria um legado dessa gestão, porque a gestão não é composta só por Gustavo, e por Carmen e Leiliane, é a gestão de todos nós que estamos aqui, tanto sociedade civil como governo. Venha para cá, pessoal. Me ouvirem. A minha sugestão é a seguinte: diante dessa informação, que ninguém estava, um pequeno grupo só tinha informação, só tinha esse conhecimento, eu acho importante a gente, na próxima reunião, trazer a secretária e fazer uma força-tarefa para que todo mundo esteja aqui presente para tomar a decisão se prorroga por um ano a sua gestão ou se delibera a eleição. Porque vai ficar. Só que a gente vai ter que fazer, André, um extraordinário. Então, é melhor a gente fazer uma força-tarefa por tempo para a eleição. Certo. Eu acho importante isso. Há esse compromisso, né? É melhor a gente. Pior do que a gente tomar uma decisão sem a presença de todo colegiado é a gente não dar oportunidade deles estarem presentes. A gente vai convocar. Se a pessoa está aqui, aí já eles são se vai vir o PREF, governamentais, Secretaria de Educação e F. Não, certo, está todo. Só não está CESAP. CESAP não, desculpa. A CESEB. E a Margarete Juliana. Só ela que tem faltado. Vamos atrás para que a gente faça uma extraordinária para as pessoas que estão se vai prorrogar mais uma do Estado, isso vai ser feito uma eleição. E aí já está
Essa é a minha sugestão. Carmen, A presença da secretária era muito importante nesse grupo. Uma avaliação extraordinária baseada na Diga, Carmen. A sugestão seria só, assim, uma estruturação, pegando aí o gancho da palavra de André, agradecendo aí a Ícaro a sua fala, né, a forma como se posicionou, e considerando o encaminhamento que a gente já tem aqui pronto para a nossa reunião do dia 20 de dezembro, que é fazer um levantamento das ações que a gente deliberou esse ano, que, no entanto, não foram executadas, por que não foram, enfim. Em cima desse levantamento, a gente já teria como direcionar, por exemplo, o que eu tenho aqui em mente, que eu sei que é uma atividade que precisa ser feita e que não foi feito porque a gente não tem o conhecimento técnico, o conhecimento jurídico. A questão do edital de credenciamento das instituições, para quando tiver fundo, a gente poder refazer o fundo e poder fazer esse credenciamento. Mas a gente não é o edital, a gente precisa de uma minuta, pelo menos, pronta. E eu tenho certeza que aqui dentro do nosso grupo, não é que não tenha ninguém capacitado, mas que não tem nenhuma pessoa que tenha uma expertise para poder construir essa minuta. Então, isso seria uma coisa que a gente precisaria uma ação direta, ou da assessoria jurídica das setas, alguém das setas, enfim. Nessa nossa reunião do dia 20, a gente estaria trazendo, né, uma proposta das ações, como se fosse um relatório. Número de reuniões, número de presenças de todas as instituições que estiveram e que não estiveram durante todo o ano. E em cima todas essas ações que precisam ser feitas, que não foram feitas, e ver quais ações a gente poderia ter uma parceria diretamente com as setas, sem necessariamente ser uma responsabilidade de uma comissão ou de um conselheiro, trabalhar aí no conjunto. E aí a gente faria essa deliberação junto ou com a secretária, ou primeiro aqui no conselho e depois levaria para a secretária. Era só mais uma questão de estrutura de como a gente poderia deliberar. Porque com esses números, com esses dados, com essa apresentação, como se fosse um relatório da nossa gestão, a gente como conselheiro teria como decidir, opinar, pensar, não, vamos seguir mais um ano ou não vamos seguir. E aí só deixando bem claro no pedido que eu tinha feito ao Gustavo, é porque me incomoda. Eu sei que eu tenho muitas atribuições aqui na UERN, tenho mestrado, tenho casa, tenho filho, tenho outras comissões que eu participo também aqui na instituição, e eu não fico bem só participando da reunião e sem estar efetivamente mostrando o resultado. Não é mostrando o resultado para a sociedade, não é mostrando o resultado para os conselheiros. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então eu fico com essa autocobrança, e quando eu vejo que a gente não está efetivamente pegando em uma produção, eu me sinto desmotivada a continuar. É algo que acaba fazendo com que eu não queira continuar essa atividade. Perfeito, Carmen. E aí, corroborando assim com o que Carmen fala, eu poderia estar usando, talvez até devesse estar usando esse cargo politicamente, mas eu não sei e não quero usar politicamente. Eu uso ele, inclusive acho até que eu tenho que postar nas minhas redes sociais, que eu sou presidente do conselho, eu postei a foto com Fátima. Né? Então, o estar aqui, é por isso que para mim não faz sentido a gente estar também por estar. Para vir com a reunião que eu tenho que trazer meus filhos, porque hoje a professora passou mal e não pode ficar na escola. Para mim era muito mais jogo estar lá, porque o IFRN não vai me dar essas horas de volta. Né? Então, eu estou colocando isso como sentimento mesmo para os conselheiros. A gente está junto para se dar as mãos no que cada um tem melhor, porque de repente eu tenho limitações enquanto conselheiro. Então eu, enquanto conselheiro, vou entender a minha limitação. Por exemplo, falar em público. André foi, Leiliane foi. Vocês é que foram representar o CEDEP, porque eu estava dando aula em outro lugar que não tinha como vir. Mas nem todo mundo vai ter essa expertise, nem todo mundo vai querer aparecer na televisão, vai conseguir falar. Eu sei, mas eu vou ficar muito nervoso, muito nervosa, não vou conseguir falar. Está tranquilo, mas o que é que você pode fazer? Leiliane colocou uma coisa importante que eu conversei com, eu acho que é o Iuclane, né? Iuclane.
Ela pediu até, ela ficou horrorizada, que eu disse, olha, a gente deu espaço para vocês, e vocês não estão vindo. Aí ela disse, mas eu fui a todas as reuniões online. Mas aí vem e não se coloca. Ele estava presidindo, mas não fez absolutamente nada. Ela sequer sabe qual é a comissão que está. Então, se eu fiz uma defesa para ficar e eu não é minha expertise, eu não consigo, eu estou atrapalhando o grupo. Entende? Então, é isso, eu acho que Carmen também colocou. Né? É a gente não só criticar, é a gente chegar também e dizer, e aí, o que é que eu posso fazer? Quando eu critico e eu faço, é tranquilo. Criticar é importante, mas a crítica é construtiva. A crítica por crítica não adianta. Ah, não está legal aí, mas aí eu também não faço. Então, assim, aí é isso que a gente quer. Porque se for para a gente continuar do mesmo jeito, não tiver um comprometimento, não é só da secretária, é dos conselheiros também, de como a gente vai fazer. E ser sincero. Ser sincero, olha, eu estou aqui porque eu tive isso da educação na minha outra gestão. A gente está aqui porque a gente foi encaminhado para cá, mas não é uma expertise minha, não entendo disso, e eu não tenho muito o que opinar. Aí a gente entende, a gente vai tentar mudar a pessoa, né? Pode falar. Só licença da palavra, só corroborando e também colocando uma espécie de sentimento. Eu acho que também tem essa mesma sensação. Né? Eu acho que a gente precisa também, isso é uma crítica construtiva, se a gente for ou não continuar. Se a gente não for continuar, a gente pega essa crítica e leva para a gente. Né? Desse processo de organização, todo mundo aqui não tem isso como trabalho. Ninguém aqui, eu acho, que isso é um trabalho nosso. E nós precisamos trabalhar para ser sustentável. É fato. Né? Então, assim, uma questão, por exemplo, já aconteceu bem com a Parnamirim, o estado da Cristiane, tem que ir agora para a Parnamirim, eu estava com médico, eu tive um tratamento de câncer, eu faço um controle de câncer. Eu abdiquei tudo isso do estado, eu vou. O aviso tinha chegado há 20 dias atrás. Então, assim, passa também pelo processo de organização. No início da nossa gestão, a gente teve um problema com o nosso secretário, que você abre muito bem de lembrar. O secretário tem uma função importantíssima dentro desse contexto para que pudesse avaliar esses ofícios e despachar. Então, eu acho assim, todo mundo tentou acertando, entendeu? Eu acho que ninguém aqui, com alguns salvos, algumas exceções, que quer isso aqui como palanque político. Eu não tenho intenção nenhuma, eu não quero ser deputada, eu não quero ser prefeita de nada. Eu quero a minha causa, é os direitos do idoso, como de várias pessoas que estão aqui. Só que a gente precisa de um processo de sistematização. E essa avaliação no final do ano, que a gente vai fazer no dia 20, que a Carmen bem trouxe, seja também para a gente ver até que ponto a gente conseguiu, a gente não conseguiu. Quando o Gustavo conversou comigo, como ele falou, disse, Gustavo, veja só, eu não vou deixar, eu, pessoa física, os meus atendimentos, que é o meu ganha-pão, para estar me dedicando ao conselho. Eu não posso. Se a Dona Olga tem mais disponibilidade que eu, que vá a Dona Olga, da obra. É isso que eu falo, tá? Mas assim, eu acho que não tem ressentimento, não tem sentimento de... Eu acho que a gente fez o que a gente pôde, né? Com as nossas limitações mesmo, mas eu também queria fazer mais. Eu acho que eu me sinto nessa mesma sensação de que quando eu entro numa coisa, ou eu entro com a minha intensidade de entrar, então nem vou, nem boto a roupa de ir, né? Vai ser com o meme que estão dizendo aí. Mas eu penso que dentro das nossas possibilidades e das nossas potencialidades, como você bem trouxe, cada um tem uma potencialidade aqui. Eu tenho facilidade de falar em público, eu sou professor por muitos anos, tenho minha representação política no conselho, pode contar comigo. Quer falar sobre uma audiência pública? Eu vou. Agora, sistematização de e-mail, isso eu não tenho essa capacidade de saber. Eu nunca que seria secretária de nada, porque para mim é uma dificuldade. Né? Então, não que eu não gosto de escrever, não, mas é uma sistematização. Só para a gente só encaminhe, porque falta 5 minutos para encerrar. A meu encaminhamento é que é a fala de Carmen. Me provocou a sensação de eu ter que falar, não tem encaminhamento, eu só estou falando com a fala dela e trazendo a nova perspectiva. Pra gente, a gente consegue finalizar, Carmen? Ainda ou tem que abrir outro link? Tem mais algum assunto? O áudio. Tem mais algum assunto de pauta? Não, tem não. Eu acho que a gente é só encaminhar esse assunto e aí a gente encerra. Encaminhar o dia.
O dia já está encaminhado, né? Dia 20 de dezembro. Extraordinário e ordinário? Você acha que já antecipava? Não, tem que antecipar, porque aí a pauta além dessa grande, a gente tem que fazer, se decidir, por exemplo, que não vai prorrogar, em dezembro tem que começar a fazer a eleição. Então antecipa uma semana ordinária e a gente faz 2 semanas, segunda semana de dezembro. Dia 13 em São Paulo. Não dá. Foi eleito ano. Gustavo, permanece dia 20 de dezembro, do jeito que estava. E aí, o que acontece? O que a gente precisa saber? Que eu acho que é do encaminhamento. A secretária. Se a gente vai convidá-la, ela, para esse momento da reunião e já pactuar tudo isso em conjunto, entendeu? Seria um ponto de discussão da nossa reunião do dia 20, apresentar esse relatório, apresentar essas ações e decidir de forma conjunta, uma decisão não só da gestão, mas de todos os conselheiros. Vamos continuar? Nós temos um problema, Carmen, porque assim, se a gente levar para o dia 20, a gente está dizendo que a gente vai continuar, porque janeiro a gente já não tem reunião. Aí, como é que a gente vai fazer a eleição em fevereiro? Não, entenda. É porque a eleição tem que acontecer antes. A eleição tem que acontecer a partir de dezembro. Mas entenda. Tem que chamar 3 meses antes. É só 21. 21 e volta dia 22. Pronto, a minha pergunta é... Eu acho que eu vou abrir outro link, porque não vai dar tempo, não. É muito diferente, viu, Carmen? Você falando de secretária, ela abriu o e-mail e já mandou. Imediatamente. Ela olha, deixa eu ver. É por isso que eu fiz. Entra no dia 21 do 12 e volta dia 22. Deve ser 4 e volta. Vai um dia antes. O link, a gente já está indo, filho. A menos que você consiga aquele avião que viaja para Brasília, de Natal a Brasília, sabe, Gustavo? Porque às vezes é uma vez por semana que eles têm um avião que vai direto para Brasília. Não, mas aí ele faz. Falta. Deve ser, não me engano, deve ser em Rio de Janeiro, faltando, alguma coisa assim. Eles não mandaram nada. Não, eles não mandaram nada. Eles só mandaram. Só tem voo para Brasília direto da de Natal, saindo de tarde, eu acho. Tem só um voo para Brasília. Então deve ser o dos deputados. Né? Gustavo, eu gostaria de vocês manifestar também. Tá, porque eu me sinto inútil dentro do conselho. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ativa. Você sabe disso. O André sabe, né? Eu gosto muito de trabalhar, de participar, mas eu não estou me sentindo dentro desse eixo de atividades, entendeu? Sabe? Então, eu praticamente... A gente vai ter que contar, ouvindo isso, é muito importante você ir para todas as praias que você puder, para os territórios. Lembre-se que realmente a gente ficou muito fora enquanto a gente estava online. Exatamente. Presencial, Leila e André falaram isso desde lá de trás. Faz um ano. Entendeu? E aí eu acho que você é uma pessoa que a gente pode contar muito para essa. Vai ser o estilo das conferências. Sim. Então, vai ser essa pessoa que a gente vai poder contar. E aí, qual é a comissão que você está? Eu estava na comunicação. Você acha que é comunicação? Você acha que não seria mais fácil, tendo o seu perfil, você ir para cadastramento, ou melhor, para monitoramento, para fazer as viagens? Eu não tenho, assim, compromisso maior que eu tenho com a escola de caridade. Nós trabalhamos com pessoal de situação de rua, mães, não sei como. Então, esse eu me lembro também.
palestras, pastores, Cecília, minha enteada. Enfim, o meu trabalho é esse. Mas, paralelo a isso, tendo a pauta na qual a gente pode se organizar, como disse a Eliane, né? Essa em cima da hora. Em cima da hora eu tenho compromisso lá na casa. Também é importante. O problema nosso é que muita coisa tem em cima da hora. Olha, amanhã tem uma audiência pública. E aí a gente recebe um convite. Aí a gente tem que decidir se vai ou não. Por exemplo, aconteceu isso, Leliane não pôde ir, eu não pude ir, Leliane não pôde ir, aí foi Ícaro. Ícaro, você tem o carro das setas, era um município. Foi quem vem Precisa fazer as ações porque fica melhor para em todos os sentidos, nossa cabeça, nosso paralelo, nós temos a nossa vida particular, tem as nossas atividades que nós temos também fora do contexto da nossa vida particular, com a sociedade. E como eu sou uma pessoa que sempre participa de tudo, eu estou me sentindo mais útil dentro, mas você não ficava certo. Mas deixa eu comigo sobre isso. Você vai trabalhar agora feito a conta. Perfeito. Então, vamos ver como é que a gente faz esse trabalho assim. Inclusive, eu também da comunicação com o André. Mas eu acho que o André sozinho tá conta que vai ter do lado. O André, toma para tudo. Já coloca as duas no planejamento. Exatamente. Já vai. Já participou dessa não, Gemino, vocês podem pela secretaria e para os territórios, para os pontos. E para a gente, você ainda é melhor, porque você está no governo, né? Então, até que o diálogo é mais fácil. Eu sou da sociedade civil, mas você é tranquilo, porque você é conselheira. Se for conselheiro de sociedade civil, a gente consegue. O bióloga está tranquilo. Não, escute, na reorganização, nós precisamos colocar, a gente precisa colocar a obra no plano. Entende? Porque ela não está no plano. E aí, ela entrando no plano, agora sim, deixa eu só fazer uma questão com você, viu, Olga? A gente está em todo o grupo, porque teve interesse o tempo inteiro. Então, como não foi explanado no seu caso, né? Aí a gente não sabia como é que você estava. Foi óbvio essa sua fala. Porque na outra gestão eu participava muito, né, André? Sempre fui muito participativo. Sim. E como eu ouvi essa história da pandemia também, e eu tenho, como eu não tenho mais vínculo, já sou uma pessoa aposentada, né? Não, é perfeito. Sabe? Então eu não tenho filhos, eu não tenho netos para cuidar essas coisas assim. Eu tenho liberdade de participar, de sair conjuntamente. Agora, a caso, vamos dizer, na qual eu não tenho conhecimento, eu também não vou me envolver. Eu acho que eu entrar na mesma lógica que nós outros decidimos da SEAB e fazer aquela substituição que ela tinha no trabalho, né, do plano de trabalho e colocaria. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa e esse sentimento de vocês me suscitou nesses 3 últimos meses que a gente tem, fazer uma conversa individual. Eu tenho que fazer uma conversa individual com cada um, principalmente as pessoas que não estão participando, vocês ainda participam, né? Mas ninguém está participando, para entender o processo que de repente é isso. E ter uma conversa muito franca de entender. E acho que aquela portaria a gente pode fazer uns focos, inclusive, de pessoas que sequer. Porque, Gustavo, tem uma coisa assim muito importante para vocês, que eu quero expressar a vocês. Dentro desse contexto do nosso conselho, eu acho que as muitas idosas mesmo, eu disse eu. Então, daí, então, nós queremos nos sentir úteis. Nós somos ativas, as pessoas que vivem na nossa cidade. E nós temos determinados esclarecimentos, eu não tenho problema com moralidade, com
atuário, eu sei que falo bem, sempre participei, né, sempre com palestrante, inclusive, eu sou palestrante multiprofissional, faço muita palestra para as mulheres, Perfeito. E a gente pode usar isso aí porque como a gente precisa, na verdade. Até o idoso sempre, né, tem questões ajuda com essas senhoras idosas, que vivem uma vida inteira assim, ó, aquela história de ouvir, eles só cala a boca, fica quieta, né? Então, elas têm dificuldade hoje de manifestar os desejos, as vontades. Então, isso é uma coisa que eu estou dizendo nesse patamar, para que elas digam, eu não gosto, eu quero, para mim está sendo ótimo, eu estou vivendo melhor, e elas já estão melhor. Como envelhecer melhor. Exatamente. Eu acho melhor verdade. Eu como gerontólogo, você como gerontólogo. Não, a pessoa falar como envelhecer, a palavra da pessoa idosa, eu acho que é. Exato. Colocou dentro das nossas editoriais, dentre os convidados, assistência de saúde, educação do idoso, e a participação de Olga, Eurice e Olga tem uma contribuição fundamental. Eu só queria fazer uma fala assim, para fechar esse assunto, e eu acho que muita senhora trouxe isso, né? Porque, veja, você está trazendo uma questão que você acha que o seu direito não está sendo reconhecido. A gente está vendo um conceito de direito. Então, eu acho que a fala dessa representação, para a gente puxar nosso orelha também, porque às vezes a gente é muito comunicativo de fala, né? A gente me conhece, né? E vai passando na frente, mas a gente vai discutir. Se vocês se sentiram assim, e que bom que você trouxe essa pauta, para a gente se policiar também. Se a gente está aqui na perspectiva de ter o idoso ativo, empoderamento e crescimento, vocês estarem aqui para a gente é uma questão de orgulho. Eu quero, quando eu estiver mais velho, né, que velho todos nós temos, participar desses espaços de democracia de direito. Então, assim, eu acho que essa sua fala é importante até para a gente pensar qual foi o ponto que a gente deixou vocês não protagonistas nesse cenário, né? O que é que isso aconteceu? Viver a vida, mas isso serve para a gente reavaliar. As coisas, né, Viviane, esse problema da pandemia, o remoto, a trabalho que eu estou vendo isso desde o estado, quando a gente tiver. Eu sei que o remoto é importante, o cara está emocionado, toda hora. Mas quantos por cento das nossas reuniões foi extremamente remoto? Isso atrapalha muito a nossa vida. Eu tenho limitado, falo. Deixa eu realmente. Bom, eu só vou passar a Carmen, quer falar? Márcia, essa única coisa que a gente não desrespeitou, viu, Leiliane? A gente está gravando e a gente não disse que não é desrespeito. Mas é só dar a. Se eu falei que desrespeito, falou. Dizer o seguinte, que ela não se sente valorizada. Pronto. Então isso é uma coisa que me chama a atenção mesmo. Eu estou falando da minha realidade, não sei se fala Tá. Inclusive, Marcinha, nós duas tivemos até uma palestra, não é, Márcia? Lá no Sindicato dos Professores Universitários. Foi muito bom estar com eles, sabe? Foi ótimo, nós fizemos uma dobradinha, foi muito importante a nossa presença lá, eles se sentiram bem motivados, porque existe muito pessoas você sabe que aposentadas e que querem uma vida nova, então uma vida mais leve, mais ser inseridos dentro da sociedade. Não, isso é importantíssimo. Márcia, por favor. Antes, Márcia, só para dizer que se alguém está se sentindo assim, pode me procurar a Liliane, para procurar Carmen, porque eu acho que eu fico triste, Olga, com essa fala ter vindo 2 anos depois. Eu fico triste, porque assim, eu acho que a gestão, tanto eu quanto Leiliane, quanto Carmen, a gente nunca foi um positivo de que não podia e tudo mais, né? Eu fico triste por isso, mas enfim, sempre é tempo, e se decidirmos continuar, ainda tem um ano para organizar, né? É que eu não para vou reestruturar. assim,
Você nunca foi. Mas aí eu digo, não, respeitar. Vocês vão? Entendeu? Mas como eu vou pensar nesse eixo. Mas deve ter alguma coisa que eu não sei também. Olha aí. Talvez, né? Essa necessidade até em questão de transição. Do lado direito. Porque tem que haver mais participação nossa. Agora que já Ela não pode, porque ela não tem, ela já foi 2 vezes. Só se ela for para outra, aí seria outra. Não, mas eu acho que você tem perfil para presidente. Só não. Todo conhecimento, todo conhecimento. Só com ele? Porque todo mundo pode. Deixa eu passar para lá. Deixa com isso, é só girar essa chavinha. Você entra e fica atrás da não. Márcia, por favor. Bem rápida a minha fala, mas assim, eu gostaria de deixar um registro aqui que eu tive a oportunidade de conhecer Etíope Gurgel, ao vivo, e a cores, né? E olhar olho no olho, assim. E assim, ela teve várias falas, assim, ela se dirigiu a mim com muita veemência, muita empolgação. E assim, eu acho que eu trago isso também aqui para ser também um estímulo e para a gente também entender que existe um propósito maior, existe toda uma relação. Eu não diria de interesse, mas de intencionalidade realmente, né, das nossas ações e de tudo que todo mundo está pontuando aqui. Então, ela colocou, né, foi plantado a semente, e a gente tem esse papel de dar continuidade a tudo que já foi conquistado lá atrás, né? Então, assim, é só ter esse registro, que até então eu não tinha tido a oportunidade de conhecer, e realmente esse contato, né, próximo, olho no olho, ao vivo, faz toda a diferença, até a pessoa se sente até mais à vontade de se colocar, como foi o caso de Olga ali, que eu entendo também a fala dela nesse sentido, né, porque a gente está passando por adaptações e a gente está todo mundo aprendendo, né, nesse online, nesse momento que precisa se distanciar, nesse processo de que a gente também precisa se colocar e marcar território, como muitas vezes, né, Leliane colocou, a importância de a gente estar lá na sala, a gente ocupar o espaço, enfim, eu acho que tudo isso serve de aprendizado realmente para essas reflexões. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Prorrogar um ano de gestão já é fato ou seria uma colocação para ser... Certo. Vamos conversar a extraordinária, e eu não sei nem se é extraordinária mais, porque pelo que o Carlos colocou é dia 20, eu estou preocupado com essa votação. Tá, mas entendi então. Então era só para deixar esse registro mesmo, para ser uma fala de motivação, para que a gente também traga essa reflexão e busque, né, as pessoas idosas realmente que estão ao nosso lado para serem motivadores e para que encorajem realmente esse movimento, que é um movimento de encorajamento mesmo. A gente sabe que está todo mundo com várias demandas, sobrecarregado em vários aspectos, a saúde mental, é o tempo, é tudo, né? São desafios que a gente precisa administrar. Era só essa contribuição para vocês, que a gente se sinta aí motivado para a última reunião, trazer aí a lista, né, dos itens que a gente não conseguiu e trazer essa gestão realmente, tá bom? Obrigado, Márcia. Euridice? Olha, eu quero dizer, eu achei ótima a fala de minha amiga Regina. Só que, enquanto nós idosos, eu tenho 76 anos, enquanto nós idosos não procurarmos nos juntarmos, né, estarmos juntos, dar nossa opinião, essas coisas não vão funcionar. Então, eu acho que, já dou minha opinião aqui, acho que a gestão deve continuar mais um ano, porque teve muita evolução, teve muita coisa. Eu aprendi muita coisa com essa gestão e os conselhos precisam aprender muito mais.
E eles são muito comunicadores. Nós temos aqui, não sei se ele está vindo, mas o próprio presidente se prontificou em dar umas aulas aos cuidadores aqui no IF, que não é o horário dele, né? Acabei, graças a Deus. Não porque a Ceará viria com muito gosto, mas é porque estava difícil, mas fui a todos os lados. Obrigado, viu, pela indicação. Viu? Mas eu acho que deve, sabe por quê? Porque houve essa pandemia e a gente parou. Não teve muito, mas agora, com certeza, vai melhorar um pouco. Aí a gente tem tempo para se comunicar e conseguir eleger uma pessoa da nossa confiança. Obrigada. Agradeço demais o carinho, dona Euridice, e eu acho que uma coisa que a fala de Olga me retomou aqui, que a gente pode fazer as formações. Eu consegui um recurso, por exemplo, eu estou pagando Tamires já agora, essa semana, para a gente fazer formação, vai ser, como é? Acolhimento humanizado, alguma coisa assim, o nome. E vou ter outros até fevereiro, pelo IFRN, sabe? Aí eu estou vendo se é Camomila que vai, se é Águida, ver as pessoas que vêm. E, de repente, convidar vocês também, né? Para fazer. Infelizmente, não pode ter pagamento para aposentados, a não ser que eles estejam legislação, viu? Não sou eu. A não ser que esteja cursando alguma faculdade. Se não tiver vínculo de faculdade, eu não tenho como pagar essas pessoas. Mas até de fazer. A gente tem as GLPIs precisando da formação, a gente pode fazer isso e está convidando, posso falar com o Tamires, até de ter falas, né? E aí é uma coisa muito importante. Obrigado. Vou passar para Ícaro. Alguém mais tem alguma fala? Na fala de Ícaro, a gente encerra as inscrições por causa do horário, né? A gente precisa, depois de Ícaro, só determinar uma data para a extraordinária, reunião extraordinária. Tá. E aí eu ia perguntar se a gente ia conseguir o prazo da gente trazer para 19, na segunda-feira. Carlos, Carlos, está aí o calendário aberto? Dá certo. Porque dia 20, eu vou ficar, ver se tem que entrar o consiga. Só para justificar, porque no dia 19, dia 20, tem que funcionar de circuito especial na estrada. Então, vai ter que ir no salão. E aí eu vou faltar a semana. Perfeito. 16. Pode ser 16? Para você é ruim 16, Carlos? Márcia, Euridice, 16 de dezembro. Não, pode ser. Pode ser? 9 horas? 9 horas. Pode ser 16, porque dia 20... Porque aqui abre a estrutura às 9. Porque no dia 20 é a confraternização geral dos idosos de Ceará Mirim. Então vai ser ótimo, porque aí dia 16 dá certo, né? Gente, sim. Não vai ter extraordinário. Porque se é dia 16, a reunião com a secretária, já bota isso. E aí, não, essa é ordinária. O que eu tinha puxado na extraordinária era para a gente tomar a decisão antes, porque se tomar a decisão de não prorrogar, como é que vai ser essa eleição? A gente vai ter que... Mas eu não acredito, não. Então, pronto. Tu morre de pena desse prazo necessário. Aí o que a gente precisaria só ir pensando, né? Nesse dia, eu entendo que dia 19 vai ser a reunião e dia 19 a gente vai tomar uma decisão. 16. 16, desculpa, 16. E aí 16 seria a reunião, 16 seria a decisão. Se a gente continuaria ou se a gente não continuaria. Independente dessa decisão, a gente precisa pensar na possibilidade de uma comissão eleitoral. Porque no dia 16, se for decidido não continuar, já seria aprovado a comissão eleitoral e a comissão eleitoral já iria startar o processo eleitoral.
A gente tinha feito isso na reunião passada. Foi mas ficou meio vago. Ficou, pronto, eu lembro que foi Leliane, André e tinha uma outra pessoa que também se manifestou, mas que ficou de verificar quem seriam as pessoas que queriam participar da comissão para a gente formalizar na reunião seguinte. Aí é só o mesmo encaminhamento, de certa forma, trazendo para o dia 16. A comissão eleitoral, eu não tinha isso, não. Eu deveria apresentar a questão do edital, a gente tem a minuta para que quando o recurso estiver na conta, a gente já relacionado ao edital. Tanto que quando o Carmen falou, e eu já disse que eu me prontifico na próxima reunião, trazer uma minuta de edital para a gente. Ah, mas essa aí é outra coisa, André. Essa daí é mais antiga. Ele está dizendo o que ele lembra. Ah, tá. Eu não estava sabendo dessa questão eleitoral como eu fui, não. É porque tinha saído, eu acho que você estava saindo. Ficou Leliane, porque... Eu acho que era ficou... digital. Não, era não. Era porque você tinha comunicado que possivelmente iria sair e não iria poder ficar em dezembro. Então, o que a gente disse? Como você vai sair, você não vai poder ficar, que a sua gestão está acabando, então você assume. Por quê? Porque você não vai poder se candidatar de novo, então você assume. Porque, por exemplo, não foi o que Carmen disse que deu problema? Porque... E é justamente, gente, entendam, que aí a gente disse até assim... Leliane, converse com o André, eu acho que o André também não estava presente, que era justamente isso. Não foi instaurado a comissão para o processo eleitoral, não. Foi perguntado e pedido para que essas pessoas conversassem com mais conselheiros que tivessem interesse de compor essa comissão, para na próxima reunião a gente formalizar e startar, de certa forma, o procedimento eleitoral. Não foi formado. Houve uma falha de comunicação, porque eu faço da fala de André a minha. Eu pensei que era o edital para eles. Inclusive, eu e André estávamos tentando trabalhar nisso, nessa minuta, eu estava buscando. Eu estou sabendo essa informação agora no meu cérebro. Talvez vocês não tenham compreendido, porque também é um edital. É publicado também um edital. E o nome edital, ele foi citado, né? Mas era o edital para poder fazer o processo eleitoral. Sobre essa questão, eu vou poder continuar, a gente tem um parecer jurídico, é o mesmo entendimento, porque um advogado dizia uma coisa, outro. Eu disse, me juntem vocês aí. E me deu um parecer. Aí o parecer da maioria é aquele mesmo raciocínio que o Gustavo teve, que eu tomo posse em outro conselho. Então, eu estou na cadeira do prefeito, mas a posse que eu tomei é na gestão do conselho do SEDEC. Então, eu vou poder continuar, só dando um retorno. É porque o que eu falei para a Leiliane é que como é que se diz? A cadeira é do CREFIT. Então, independente de qual é a gestão que vai estar à frente, a cadeira é do CREFIT. Mudou a gestão, aí sai o CREFIT do conselho. Não é assim que funciona. Ele pode indicar. E ele pode indicar a Leiliane, mesmo que ela não seja mais a vice-presidente. O próprio conselho pode dizer, não, a gente quer continuar. Se eles não falarem nada, significa que eles querem continuar. Então, eu não vejo necessidade dela sair. Aí, mas se tiver... Aí, por exemplo... Você sabe que é uma questão política. A gente está numa oposição, não vai querer indicar se a gente não estiver na comissão. Né? Você sabe disso porque tem uma oposição. Possivelmente vai arrancar todo mundo dos carros. Eu vi isso lá nos outros conselhos, que aconteceu também. Aí eu só faço uma outra lembrança também nesse dia da reunião, que Gustavo até sugeriu, quem participasse da comissão eleitoral fosse mais organizações governamentais, porque a gente tem a garantia de continuar. E, no caso, foi sugerido até você, Leiliane, justamente por isso que Gustavo estaria colocando, dessa possibilidade. Mas, não sendo, você também não ficaria, entendeu? Não foi nada que ficou amarrado, não. Mas que ficou... Era para trazer para essa reunião de hoje. Entendeu? E aí a gente indicou Olga e Eurídice, porque elas já estão há 2 gestões. Do não governamental são as únicas
que não podem mais, pelo regimento, se reeleger. Então, no caso, eu saio dessa comissão. Você sai, tendo em vista que você pode continuar. Como se a gente tiver eleição, você continua concorrendo. Você pode concorrer, desculpa. Né? É isso, a ideia. Então, assim, Carmen, eu peço desculpa porque realmente eu não compreendi dessa forma, pode ter sido aquele primeiro também. Né? Quais são as instituições que podem assumir a presidência? Todas as outras 4. Desculpa, todas as outras 6. O CAL. CAL, acho ótima pessoa para assumir. Ela olhando ali. Quem mais pode? Cruz Vermelha é outra pessoa que tem condições muito. A PAI, eu acho que nesse momento é difícil, né? Crefito, que aí a gente não tem condições, e Cref também não tem Eu acho que daqui, assim, quem tem mais próximo Márcia, são vocês 3. O Vermelha, Márcia, não sei se por mas eu acho que já pode. Já cheque disponível, viu? Saiu o 13º e entrou o Arsenal de férias. Pelo menos o meu. Acho que você entrou na mesma época que eu, não sei. José Carlos avisou que não tem interesse, porque ele está com a criança e adolescente. Calma. E isso é a paz. Pronto. Pois podemos encerrar. Só um aviso. Um aviso que eu recebi um convite para participar de uma capacitação que vai acontecer aqui no Conselho Municipal de Mossoró. Essa capacitação vai acontecer no próximo dia 30, iniciando às 9 horas da manhã, terminando às 17 horas. Se algum conselheiro tiver disponibilidade para vir a Mossoró e participar desse momento, vai ser bem importante, porque vai ser um momento conduzido tanto por mim quanto pelo Dr. Guglielmo. Na minha perspectiva, eles pediram para falar sobre essa questão do papel do conselho, do que o conselho faz, na sua estrutura. E no outro momento, dia 30 de novembro, próxima semana. Só um dia? É só um dia. Começa às 9 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Vai acontecer no auditório do INSS aqui no centro. Eu posto no grupo daqui a pouquinho a fala. E à tarde, o Dr. Guglielmo vai apresentar toda a rede. É interessante para a gente, porque assim, pelo menos aqui como conselheiro a gente fica na reunião e a gente fala muito de rede, e não tem um pouco de conhecimento como é que a nível municipal tem essa rede. Dr. Guglielmo, ele é responsável não só pela rede municipal, mas pela rede, pelo CAUV Inclusão. Então, ele tem um conhecimento todo do estado do Rio Grande do Norte. Por isso que é um momento muito rico, não só para os conselheiros municipais de Mossoró, mas eu estendo também o convite aos conselheiros estaduais que tenham interesse de participar deste momento. Deixa eu ver, dia 30, quarta-feira de semana que vem. Nós conseguimos articular o carro da cidade? Conseguimos. Só quem vai, os endereços para votar no memorando. Não vamos ter diário. Tá? Não vamos ter diário. Pode falar, dona Eurico. Carmen, você pode mandar por escrito no grupo? Coloquei agora, mas você quer a imagem ou o texto? Eu coloquei a imagem do convite. O texto, assim, tipo um convite. Tá entendendo? É para poder liberar o carro aqui, tá bom? Para levar a gente. Pronto, então, dona Euridice, quer ir por aí mesmo, dona Euridice? Tem como ir por aí? Eu vou pedir por aqui. Tá. Qualquer coisa eu aviso. Aí fale, viu? Se vai dar certo, se vai. Ok. Articular. Márcia, Mirella, Michel, vão querer ir participar ou não? Se vocês conseguirem viabilizar e a logística, eu tenho disponibilidade, eu tenho como ir. Porque eu acho que vai ser meio que um bate e volta, né? Vai e volta no dia. Vai ter que ser porque não tem diária. Não é aquilo que a gente conversou aqui, que as diárias estão presas para... Certo. Pronto. Márcia, Olga,
uma carne desse cavaleiro, carro, aí eu faço. Não entendi. O endereço, o seu endereço, O endereço. fazer o formulario. Ah, sim. Tá, eu boto no grupo. Eu mando pra você no privado? Manda pra mim, por favor. Manda agora. Beleza. Oi, Gustavo. Oi. Diga, Michel. Gustavo, eu falo